É com muita alegria que a gente recebe o nosso amigo Thaleson do canal Bíblia, Livros e Cafés, Thaleson de Moura, que vai nos contar um pouquinho sua trajetória, como foi esse longo processo de conversão à Igreja Católica. Vamos iniciar nossa oração? Vamos iniciar Pode ser. rezando, invocando a Santíssima Trindade, invocando também todos os anjos santos de Deus para que possam interceder, para que esse momento seja um momento reflexivo e que esse testemunho venha nos ajudar a crescer mais na nossa fé, na Igreja de Cristo, da Igreja Católica. Vai ter algumas pessoas nos acompanhando, vai ficar salva também no YouTube. O seu primeiro testemunho, o seu primeiro vídeo aqui no nosso canal já chega a mais de 39 mil visualizações. Tenho certeza que já ajudou muita gente. E essa nossa transmissão também vai, com certeza, chegar a muitas pessoas, muitos ex-protestantes, muitos protestantes estão nesse processo de conversão e vai ajudar, sim, essas pessoas a tomar essa decisão de voltarem para a igreja, para a nave-mãe, para a Igreja Católica, voltarem para casa. Fé em Deus. Vamos nos marcar com o sinal do cristão, vamos rezar e pedir a intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Roma, salve Maria Imaculada, Persinum crucis inimitis nostris, liberam Deus noster. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictas tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in horas mortis nostre. Amém. 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 Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic erat in principio, et nunc, et semper, et saeculum saeculorum. Amém. Amém. Rapaz, tá com um ótimo latim, viu? Ótima pronúncia. Estamos tentando aprender, né? É a língua oficial da igreja, né? Não deixa de não ser. E sempre é bom a gente voltar às fontes, essa tradição da igreja, que é muito linda, muito rica. Tem muitos a nos ensinar, essa mãe, essa mater magistra, né? Mãe mestra, que é a igreja de Cristo, a igreja católica. Então, nossa primeiro momento, se apresente. Quem é o Thaleson de Moura? Quem é esse pai de família? Primeiramente, quero desejar um bom domingo a todos os pais. Um feliz dia dos pais a você, Thaleson, que eu sei que é pai. E a todos os pais que estão nos acompanhando. Se apresente. Feliz Dia dos Pais, Luiz Fernandes. Muito obrigado aí pelas felicitações. E a gente já se conhece há um bom tempo. Nunca tivemos a oportunidade de gravar live juntos, é a primeira vez. Espero que a gente grave uma no meu canal também, né? Vamos gravar sim, se Deus quiser. O Thaleson de Moura é um católico recém-convertido, né? Há pouco tempo. É pai de família, sou professor de física no estado do Maranhão. E a gente está levando a vida aí devagarinho e crescendo a passos curtos, mas passos constantes na fé, né? Crescendo Amém. devagarzinho. Pois é, Thaleson. É um prazer também receber você aqui no nosso canal. Eu descobri você através do YouTube, né? Através dessa mídia aqui que nós estamos utilizando. Entrei em contato com o Thaleson e começamos uma amizade aqui pelas redes sociais. E é um prazer também receber você aqui no nosso canal Mundo Católico, que tem uma playlist dedicada a testemunhos de ex-protestantes que voltaram para casa, que voltaram à fé católica. Muitos desses protestantes nunca tinham passado pela Igreja Católica, alguns foram batizados quando criança, outros nasceram no protestantismo depois de 20, 25 anos, 30 anos, até mais, 40 anos, fizeram um caminho retornando assim, se convertendo de fato à Igreja Católica. Pode continuar, eu cortei você, desculpa. Não, foi eu que interrompendo, porque tem um erro de transmissão, uma demora, né? Mas aquele testemunho que você falou, que você postou no seu canal, né? Eu não era nem católico ainda, né? Pois é, não era nem católico, estava em processo, né? Meio lá, meio cá, eu disse, rapaz, não sou nem digno de ser chamado católico ainda, né? Porque ainda não tinha nem... Tava indo, mas ainda faltava alguma coisa, né? Então aí teve a chamada as gotas d'água, né? Que fazem um copo transbordar. Mas Thaleson,
Pode falar. Sim, já entrando nesse assunto, já entrando no seu processo de conversão, como foi a sua caminhada? Nos conte um pouco sobre a sua caminhada. Você já nasceu católico ou nasceu em família protestante? Foi batizado quando? Como foi para você chegar a esse discernimento? Como foi essa trajetória longa de volta para casa? Na verdade, eu sou filho de pais que, assim, eram católicos, entre aspas, católicos. A maioria dos católicos Não praticantes, não praticantes. Eram praticantes, mas assim, meio top. relaxados. Exatamente. Minha Uhum. mãe, quando era criança, assim, ela não era casada com meu pai na igreja, só no civil. Aí a gente já tira que, assim, não eram católicos praticantes, né? Às vezes ia para missa, aí não comungavam porque não podiam, né? E, É, assim, foi negligenciado a gente o batismo. A gente não foi batizado quando era criança. Então passamos esse certo. período todo. Eu nunca tinha sido, antes de ser protestante, já fui protestante adulto, mas ia para a igreja católica, fiz uma catequese infantil, assim, que era muito deficiente quando eu era criança. Mas na hora que eu ia fazer a primeira comunhão, que tinha batismo, eu fugia, eu sumia das aulas e acabava não concluindo, né? Esse é E um problema minha, que a nossa igreja enfrenta no Brasil hoje, é essa catequese, essa mal catequese, né? Na verdade, nós temos maus catequistas, não temos uma catequese sólida mostrando ali. Tem catequistas que não tem nenhum catecismo na Igreja Católica, nunca nem viram o catecismo, nunca estudaram o catecismo. Como é que pode, né? Então, isso não poderíamos chamar de catequese. tem Então, catequista que nem conhece o os catecismo documentos amarelo, da né? igreja, não conhece o catecismo amarelo, infelizmente. E muitas das vezes a catequese é um momento de recreação, infelizmente acontece muito isso. E essas crianças de 10, 12 anos acabam saindo desse processo catequético, que deveria ser um processo de... Porque no início da igreja era um processo de catecumenato, onde as pessoas realmente eram inseridas nesse mistério e aprendiam a fé católica, né? 3 anos, demorava ali 4 anos, passo a passo. Mas Era, realmente era feito com era uma mau zelo, catequese né? sólida, né? Com muito zelo ali, instruídas na fé realmente. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos a deficiência, e muitas pessoas depois, né, acabam saindo da Igreja Católica por conta disso, por não ser preparadas para esses embates com os protestantes. E eles encontram pessoas assim, mal formados, e como diz aquele velho ditado, né, católico ignorante, futuro protestantes. Protestante, Um católico verdade. bem formado vai voltar para a Igreja Católica, como Scott Hahn falou, né, os católicos, os protestantes que estudam, eles voltam à Igreja Católica, porque enquanto maus católicos vão para a Igreja Protestante, bons protestantes estão retornando para casa. Continue nos Isso contando é a sua pura, trajetória. isso é a pura verdade, né? Então, a gente vivia, assim, entre aspas, no meio de um ambiente religioso, mas um ambiente, assim, bem deficiente. Um ambiente católico, mas bem deficiente. Minha mãe e meu pai, eles faziam parte da pastoral da criança, né? Aí tinha viagens, Certo. tinha muito movimento, assim, de eventos que a gente participava. E os dois não sendo casados no religioso, né? Só no civil. E sem poder comungar, né? Aí a gente ia geralmente às missas quando era festejo, que tinha aquele movimento e tudo. Aí a gente, assim, às vezes a gente é confrontado com protestantes, né, que começa a falar aquelas velhas mentiras já famosas, né, aquelas velhas acusações, católico é idólatra, não sei o quê, e, Imagem, intercessão e, do santo. imagem, intercessão de santo, aí diz que católico é espírita, católico é macumbeiro, não sei o quê. E aquela mentira acaba, alguma coisinha acaba ficando na mente da gente. Então, eu saí da minha cidade, cidadezinha pequena do sul do Piauí, e fui para a capital estudar, já na universidade. Só que eu não tinha local onde morar lá, né? Passei no Certo. vestibular, que na época não era Enem, e fui para lá, mas não tinha onde morar. Eu fiz uma promessa a Deus, né? Que se eu arranjasse um local para morar, para estudar, eu iria para a igreja evangélica, né? Aí eu acabei Dedicar. Fez um arranjei o local, voto. fiz um voto.
E acabei arranjando um local para morar, mas não fui à igreja evangélica, né? fui preguiçoso. Acabei visitando ambientes católicos lá também, que eram muito deficientes, né? Com todo respeito ao pessoal da renovação carismática, mas assim, eu fui a ambientes da renovação carismática que eu via que era muito protestantizado, né? Tinha um negócio de falar em línguas lá, que o cara tinha que tentar falar em línguas. Eu olhava para aquilo e assim parecia com as festas de cachaça, de bebida, que eu participava só que sem bebida. Mas era assim, o mesmo ambiente. Aquele oba-oba. Aquele oba-oba, danças sensuais. Aí, rapaz, esse ambiente não tá muito religioso, não, né? Eu não sei se... fortaleceu, né? E isso no ambiente católico. Católico entre aspas, né? Aí eu me desinteressei do ambiente católico e acabei, por causa dessa falta de zelo, eu acabei entrando pro meio protestante, que eu vi aquele zelo maior, as mulheres vestindo saia comprida, né, na Assembleia de Deus. Qual foi a sua primeira denominação protestante que você começou a frequentar? A primeira foi a Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Passou quanto tempo lá? Eu passei, acho que mais ou menos um ano. Aí eu procurando sempre um zelo maior. Aí estudava a Bíblia e tudo. Tinha amigos que estudavam a Bíblia. A gente se reunia para orar, né? Que chama evangelizar, entre aspas. A gente levava folhetinhos, acabava conversando com as pessoas. Mas eu... Pode falar. Então, nesse período, você, vamos dizer assim, que aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus como é típico dos protestantes, pegar essas pessoas católicas mal formadas e tentar fazê-las mudarem a sua fé, quando ela não tem esse conhecimento da doutrina católica, que se deixam levar por essa... A primeira coisa que eles fazem é apresentar a Bíblia, né? E confrontar versículos ali com a doutrina católica, tirando esses versículos de seu contexto, da sua verdadeira interpretação, e fizeram te convenceram a ser evangélico na igreja quadrangular. Foi a sua primeira experiência. Depois da igreja quadrangular, você foi para a Assembleia de Deus. Aí a lá se firmou. Me firmei na Assembleia de Deus. Que eu na quadrangular eu só ia quando eu ia para férias, né? Que eu estava na casa da minha mãe, na minha cidade. Aí os amigos todos ingressaram na quadrangular. Acabei entrando nesse meio. Mas quando eu voltava para Teresina para estudar, né, que é a capital do Piauí, eu frequentava a Assembleia de Deus. Aí eu vi aquele zelo maior. Eu dizia, rapaz, eu quero justamente isso, eu quero um zelo maior. Eu quero me aprofundar cada vez mais na Bíblia, que tinha que levar do solo a Escritura, estudar somente a Bíblia. E eu acabei ingressando muito nesse meio. Até que eu vi algumas falhas, né, que eu era muito biblista. Assim, eu tinha várias versões da Bíblia, várias traduções da Bíblia, tinha Bíblia em grego, tinha dicionário de grego, e eu estudava muito aquilo, e eu via que a doutrina da igreja não condizia com a própria Bíblia, a doutrina da Assembleia de Deus. Aí tinha muita coisa que não era bíblico. Aí eu comecei os primeiros conflitos na sua mente, né? Começou a surgir os primeiros conflitos. Aí eu disse, rapaz, eu quero algum local que o zelo seja maior, né? Que seja uma igreja que na época lá era só Bíblia, né? Então era uma igreja que pregasse realmente a Bíblia. Aí estava toda fora do contexto, fora do esquadro, a Assembleia de Deus. Aí fui me aprofundando nos estudos, né? Aí entrei no curso do professor Olavo de Carvalho, que foi alguém que, assim, em filosofia e estimular a inteligência da pessoa é algo extraordinário. Então eu via um cabo extremamente inteligente daquele e era católico. Eu não conseguia entender. Rapaz, como é que um cabo católico pode ser inteligente? O professor Olavo de Carvalho, ele é responsável por muitas conversões de ex-protestantes à fé católica. Muitos dos seus alunos voltaram à Igreja Católica, então conheceram a Igreja Católica através do professor Olavo. Dos nossos testemunhos aqui no nosso canal, grande maioria
dos testemunhos do nosso canal, que são já mais de 50 testemunhos, sempre que ouve os ex-protestantes citarem o Olavo de Carvalho, ele e o padre Paulo Ricardo. Então, esse contato com o Olavo de Carvalho despertou você para estudar também sobre a fé católica, foi isso? Depois de quanto tempo na Assembleia de Deus já? Eu já estava com, acho que eram uns 4 anos, 5 anos, não me recordo bem, mas já era um bom tempo. Aí eu já fui professor de escola bíblica, depois fui obreiro da igreja, né? Fui auxiliar, queriam me colocar como diácono. Aí eu tentando me afastar, porque eu já não queria ser nem obreiro, eles queriam me colocar como obreiro. Mas eu disse, eu não posso ser obreiro, porque assim, eu tenho muita coisa da doutrina da Assembleia de Deus que está totalmente errada. Aí o pastor disse, não tem problema não, você vai. Nem eu não entendo a doutrina, então você vai, porque assim, é o que as palavras dele. Não tem nenhum obreiro da nossa cidade que tenha a sua inteligência. Ele dizia assim, né? Por quê? Porque não era eu que era inteligente, era o nível de todos os obreiros que era muito baixo, né? Muito mal preparados. Muito mal preparados. Era assim... Não tinha a formação universitária que você já tinha? Eram, assim, praticamente semi-analfabetos. Assim, formação mínima quase nula. No meio protestante, assim, a maioria, eles têm aversão ao conhecimento, aversão ao estudo. Que eles têm tudo é revelação do Espírito Santo, né? Muitos chegam a dizer, já na verdade, nessas igrejas mais pentecostais e também neopentecostais, né? Porque naquelas igrejas mais históricas, como luteranos, né, presbiterianos, se dedicam mais aos estudos, né? Já nesse meio que você convivia, tem essa mentalidade mesmo, que tudo é por inspiração do Espírito Santo. Eles acham que eles têm essa aversão à teologia, até mesmo à teologia alguns, né? Esse pessoal que tem pouca formação, acham que o Espírito Santo pegou a Bíblia ali, colocou na mão, o Espírito Santo vai iluminar e vai, sem conhecer as línguas antigas, sem conhecer o mínimo de teologia, do que é um gênero literário, né? Interpreta ali uma lei como se interpreta uma poesia, porque na Sagrada Escritura nós temos aí inúmeros autores, inúmeros gêneros literários, que não se pode interpretar uma lei, assim como se interpreta uma parábola, ou uma carta, tudo é de acordo com o gênero literário. Não só isso, né? Mas o contexto histórico também tem que levar em consideração. Então, tem tudo isso, né? E que é negado. Né? Continue. Então, você começou com o Olavo de Carvalho, e eu lembro bem no seu vídeo que você diz assim, no seu primeiro vídeo que você gravou sobre esse seu processo, que você passou a estudar o comunismo, estudou o marxismo, estudou sobre o espiritismo, sobre várias seitas, você conseguiu ali refutar, combater algumas filosofias pagãs que você estudou várias coisas, né? Até chegar ao ponto de começar a estudar a fé católica também para combater, não foi isso? E exatamente. Nesse processo, eu vou estudar a Igreja Católica agora, porque todo mundo fala mal da Igreja Católica, todo mundo bate na Igreja Católica, é saco de pancada de todo mundo, e na verdade eles batem no espantalho, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, não bate na verdadeira igreja, batem no espantalho. Então você foi estudar esse espantalho, na sua cabeça a Igreja Católica era tudo aquilo que eles falavam, isso, né? Que era idólatra, que o Papa era o anticristo, que o Papa era a besta do Apocalipse, porque isso é ensinado nessas igrejas, principalmente neopentecostais e pentecostais. E você foi estudar a igreja para combater e acabou sofrendo um contra-golpe de judô, essa é a sua frase, né? Foi, caí com as costas no chão. Cara no chão. Descobriu que tudo ali era apenas um espantalho, né? Tudo aquilo que foi passado para você não era a verdadeira igreja, não era a verdade. Aquilo era tudo mentiras sobre a Igreja Católica. E você começou a se apaixonar pela igreja, estudando também, eu acho que a patrística, você falou que estudou as confissões de Santo Agostinho, ficou encantado, foi isso? Foi o primeiro livro. Na verdade, assim, eu gostava de estudar aquelas coisas que estavam, assim, mais ou menos no nosso meio, assim, que a gente tinha que combater. O marxismo era uma. Eu estudei muito marxismo, a ponto de eu ficar chocado e entrar em depressão. De tanto estudar, assim, aquelas matanças, né? Hoje não, hoje, assim, hoje eu já tenho mais um equilíbrio emocional de
de ver tudo aquilo que eu estudei, que eu vi, assim, o comunismo invadindo o Brasil, né, com o PT e os partidos de Infelizmente, né? esquerda dominando tudo, as universidades, e você vê aquilo que a União Soviética fez, o Stalin, Mao Tse Tung, e o Stalin cercar um país inteiro, né, a Ucrânia, e matar todo mundo de fome. Cara, eu fiquei em choque quando eu vi aquilo ali. A primeira vez, então, eu estudei tanto aquilo ali que eu fiquei em depressão. Assim, eu não queria mais sair de casa, não queria mais estudar. Eu queria só ficar mergulhado naquilo estudando. Estudei satanismo, estudei o livro do Aleister Crowley, a Bíblia Satânica de Anton LaVey, livros do Anton LaVey, livros do site tem um site da Lady Telemann, que era só satanismo do Aleister Crowley. Eu fui estudar aquele negócio, né, para entender o que era satanismo, né, e a aversão que o satanismo tem ao catolicismo, né. Tem a da missa negra, né, tudo o satanismo da igreja satânica é avesso ao catolicismo. E fui estudando assim, várias seitas, Testemunho de Jeová, etc, etc, até como quando eu cheguei na igreja católica, né. Eu sempre fui viciado em debates, né, discussões. Eu era um competidor nato de infância, aquele adolescente chato que quer vencer em tudo, né, que não gosta de perder. Então, um debate para mim era show de bola, porque eu era viciado nisso aí. Debatei, fui estudar arte do debate, com o próprio Olavo, né, eu li Aristóteles, Nossa Perspectiva, que fala sobre os diversos discursos. Fui estudar a arte do debate, Aristóteles, a dialética. Fui ler o livro do Aristóteles, o livro do Schopenhauer, né, da dialética erística, e estudar tanto as regras do debate quanto as falácias em um debate, né, os sofismas, né, os estratagemas erísticos, né, que são vários, como você falou, o espantalho, né, a falácia do homem de palha, em que você coloca um espantalho ali, você começa a lutar contra aquele espantalho. Então, eu não queria lutar contra um espantalho, eu queria lutar contra a coisa real, né? Eu fui lutar contra o satanismo, fui estudar o satanismo real, que os caras escreveram, contra o Testemunho de Jeová, estudar o livro do Testemunho de Jeová, com o comunismo, estudar o que os comunistas estão escrevendo. Então, foi a mesma coisa. Eu peguei o catecismo da Igreja Católica, peguei o livro de Santo Agostinho. Quando eu peguei as Confissões de Santo Agostinho, eu quase caí de costa, né? De tão maravilhado que eu fiquei. Eu digo, esse cara aqui é católico. A riqueza espiritual, né? A riqueza. Como eu lia muito a Bíblia e orava, filósofo, né? De Deus, né? O Santo Agostinho, filósofo de Deus, né? Homem de grande envergadura, né? Doutor da igreja, ali nos primeiros séculos, né? Quando eu li as páginas de Santo Agostinho, eu sentia que esse cara é um conhecedor nato da Bíblia, é um cara de extrema oração. Só o que ele está escrevendo aqui, eu sinto isso. Então, eu fiquei maravilhoso. A sola escritura ali, você que vinha com aquela mentalidade da sola escritura, que somente a Bíblia, percebeu que um bispo católico era versado nas escrituras e um homem de muita espiritualidade. Isso aí já te chocou logo de início, né? Já me chocou. E, rapaz, é muito fantástico. Fantástico. As Confissões de Santo Agostinho foi... Aí depois eu li o Ente-Essência, não tá aqui não, minha biblioteca tá lá no fundo. Eu li o Ente-Essência de Santo Tomás, que, graças a Deus, eu tinha lido Aristóteles antes. Eu tinha lido algumas coisinhas de Aristóteles. Mas quando eu li aquilo ali, eu disse, rapaz, que homem é esse? Quem é esse cara? Quem é esse Santo Tomás de Aquino aqui? Cara, como é que o cara consegue escrever um negócio desse, né? O cara vai falar o que é Deus ali, né? No Ente-Essência. Cara, é muito fantástico. E essas coisas foram me chocando, né? E eu fiquei, assim, foi um golpe de judô. Eu fui para combater e acabei me apaixonando, né? Mas eu estudava mais eu não queria me converter. A última coisa que eu queria na minha vida era ser católico. Eu queria ser qualquer outra coisa no mundo, mas não queria ser católico. Né? Você acha que essa sua mentalidade de recusar o catolicismo, de não aceitar o catolicismo, logo de início ali,
vem de uma espécie de tudo aquilo que você já tinha ouvido antes, uma lavagem cerebral que você tinha ouvido antes sobre a Igreja Católica, essa aversão à Igreja Católica, ou não tem nada a ver? Exatamente. Tem a poluição do meio protestante. Você fica Poluição, tão né? poluído de tanta mentira, tanta mentira. É aquela coisa do Goebbels, né? O ministro da propaganda de Hitler, né? Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Você acaba acreditando na mentira. Você acaba repetindo, repetindo, repetindo. Pela repetição, você acaba de rapaz, como é que pode? Não pode os católicos estarem certos e a gente tá errado. Então, o catolicismo era a última opção para mim. Então, eu tentei procurar em todas as igrejas protestantes uma igreja que fosse realmente bíblica, né? E deixa eu só desligar aqui o meu WhatsApp, que está me atrapalhando aqui. Chegando mensagem aqui. Então, eu queria uma igreja e fui procurando, não tinha nenhuma que escapasse. Tinha os calvinistas que pregavam predestinação. Eu digo, não, você acaba não dá. O Testemunho de Jeová nega a Trindade. A Assembleia de Deus tinha um negócio aí do dispensacionalismo, e todas as igrejas neopentecostais. Tinha umas que era a teologia da prosperidade. E dá para um dia que eu vou escapar. Então, eu descobri uma igreja que era menos ruim, que era a anglicana. Eu digo, rapaz, essa igreja aqui é a única, tem uns cabos inteligentes, tem o C.S. Lewis aqui, né, então é a única que dá para eu escapar. Tinha uma liturgia já, né? A liturgia é muito parecida com a católica. E aí eu fui ver a relação entre o anglicanismo e o rei Henrique VIII, né? Como surgiu ali a fundação da igreja, né? Pois é, um serial killer, né? Que matava uma esposa para ter outra, matava outra para ter outra, né? Então, depois queria nulidade, depois queria o divórcio, o Papa não aceitou porque ele realmente não tinha motivos para dar a nulidade matrimonial do rei, né? Rei Henrique VIII. Aí eu disse, rapaz, se a melhor igreja protestante está desse jeito, então imagine as outras, não dá para ficar nesse meio. Então, assim, eu tinha muita admiração também, não posso negar para ninguém, pelo Islã, né? Muito filósofos muito bons, né? Tanto que eu admirava muito William Lane Craig, né? Só que a teologia, a filosofia do William Lane Craig, que é um protestante, a filosofia dele é toda católica e muçulmana. Eu digo, o protestantismo, que era muito voltado para esse meio intelectual. Admiração pelos intelectuais, né? E ele disse, o melhor protestante que tem no mundo, o maior intelectual protestante do mundo, a teologia dele é toda islâmica e católica. E o que é que eu quero no protestantismo? Vou buscar Islã e catolicismo. Então, assim, o Islã, assim, tem muitos intelectuais, né? E eu admirava bastante. Só que eu senti um forte desejo pelo Islã, né? Muito pela força, aquele aspecto belicoso. Aquilo, assim, às vezes me atraía bastante. Mas eles negavam a Trindade. Ele não negou a Trindade, não dá para mim, cara, não dá, porque a Trindade é Negociável. É inegociável. Já compreendia bem. Não, é inegável. A Trindade foi, na verdade, o que me levou para o cristianismo foi a doutrina da Trindade, que eu sempre fui fascinado por ela. Então, se os muçulmanos negavam a Trindade, não dava para você isso. Tanto que minha esposa perguntaram, Tamis, quando ela era protestante, né? Não tinha se convertido ao catolicismo. Mas você não ficou muito chocada do Thales se tornar católico, não? Ela disse, não, eu até agradeço a Deus, porque eu estava com medo dele virar, era muçulmano. Alisson, falando sobre família, como você se converteu à Igreja Católica, então, através desse longo processo de estudo, e a sua esposa não veio logo junto com você? Não veio foi logo. Dolorido? Então, esse processo foi dolorido, então, em relação à família? Não foi fácil? Não sei se foi dolorido para ela, né? Mas foi meio... Sempre tem uns problemas de você ter pessoas de duas religiões diferentes, né? Aí, só para complementar o caso do Islã, né? Aqui, no caso, eu li o livro do Fritjof Ron, né? Unidade Transcendente das Religiões, né? Eu fui ler o livro lá e tava lá o cara falando, exaltando as imagens católicas.
né, exaltando a arte católica. Tem um capítulo lá em que ele exalta. Ele, Iconografia católica, né? A iconografia. Se um muçulmano está falando isso do catolicismo, cara, exaltando, quem são os protestantes para falar alguma coisa, né? Então, Maria é mais exaltada no Alcorão do que pelos protestantes, né? Pois é. E ele, o Fritjof Schumann, citando várias páginas, ele citava o livro Sabedoria, mas o livro católico, da Bíblia Católica. Eu parei de ler o livro para poder ler o livro de Sabedoria por causa do Fritjof Schumann, um muçulmano. Então, isso foi te levando também aos deuterocanônicos, né? De certa forma, foi te caminhando para a Igreja Católica. Até todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. O muçulmano me levando para Roma, né? Os protestantes também me incentivando a ler os deuterocanônicos, né? O livro de Macabeus. Aí tudo estava me empurrando para lá. Eu querendo ir para longe e tudo me empurrando para o catolicismo. Aí eu me converti, né? Lendo livro do Scott Hahn, veio suas postagens do meu vídeo, veio o Marcelo Vergotti, né? Que foi muito importante na minha conversão ao catolicismo, me presenteou com livros. Foi ele que me falou que aquele vídeo que eu tinha postado estava no seu canal. Ele me mandou o link. Olha aí, rapaz, você está ficando famoso. Estou postando o seu vídeo por aí. E o Marcelo foi me instruindo, me mandou o curso do Padre Paulo Ricardo para eu assistir. O curso fechado, a conta dele fechada. Sou muito grato. Também sou aluno do site. Também é aluno, né? E o Marcelo me ajudou bastante nesse processo, né? Me presenteou com o livro do Scott Hahn, com o livro do cardeal, esqueci o nome, Burke. Não, o Burke, eu não sei o nome dele não, não sei pronunciar não. Aí, até que um dia, eu lendo o livro do cardeal Burke, que é o Amor Divino Encarnado, eu estava numa parte do livro, eu disse, agora sim, tem um certo ponto que eu prefiro não comentar, eu prefiro guardar para mim aquilo ali, só eu e Deus mesmo sabe qual foi o ponto, que é muito pessoal. Mas agora sim, agora eu tenho a plena convicção de que eu quero ser católico mesmo, realmente. Aí eu fui à missa a primeira vez, né? Como foi nos conta essa experiência da primeira missa? E qual também foi as suas maiores dificuldades para poder se aceitar como católico, com as doutrinas que você tinha mais dificuldade com relação ao catolicismo? Que te chocava mais, que você dizia, essa aqui eu ainda não aceito ainda, posso até me converter, mas eu não entendo isso aqui, ainda não consegui compreender, não consigo aceitar essa doutrina. Qual foi as suas maiores dificuldades? A Maria ser mãe de Deus era uma, que isso como é que pode? Maria ser mãe de Deus, mas Maria foi mãe da natureza humana de Jesus. Aí isso aí era muito intrigante para mim. Até Teotocos. Que chegou Teotocos, até que chegou o Padre Paulo Ricardo e disse, não, meu amigo, aí é muito fácil de resolver isso aí. Não é Maria, quando você pergunta a alguém, né? Maria Maria é mãe de uma pessoa, é mãe de quem? De uma pessoa. Então a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo divino encarnado, né? É a união hipostática, uma pessoa e duas naturezas, divina e humana, né? Isso mesmo. Peraí. Uma pessoa divina, duas naturezas, humana e divina. Aí eu não pergunto, Maria é mãe do quê? Né? Maria é mãe do quê? Da natureza humana. Né? Mas isso eu não pergunto. Eu pergunto, Maria é mãe de quem? E quem é uma pessoa? Essa pessoa é divina. Né? Então, quando o Paulo Ricardo fez essa explicação, que agora eu tentei reproduzir aqui, mas muito mal feita, aquilo caiu a escama dos meus olhos. Eu fui ler o catecismozinho e estava lá falando justamente aquilo que eu achava que a Igreja Católica estava errada, né? A Igreja Católica pregava e dizia, Maria é mãe da natureza humana, né? A natureza humana, no catecismo amarelo, né? Tá aqui. E tá tudo explicadinho. E não tinha contradição, né? A doutrina católica é toda perfeita. Ali não dá ponto sem nó, ali tudo é completamente amarrado. Então você começou também a se dedicar a estudar o catecismo da igreja, nesse processo aí. Estudar o catecismo, né? Estudar o catecismo. Aí, quando eu fui à minha primeira missa,
a primeira impressão que eu tive foi ficar maravilhado. Porque quando eu participar quando era criança, assim, a gente não tem a visão de quando a gente começa a estudar. Aí eu li o Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, que ele falava lá, o Banquete do Cordeiro é uma análise do Apocalipse, que era um livro que eu tinha estudado bastante, só que o Apocalipse como liturgia da missa, né, os castiçais de ouro, o incenso, o amém, o aleluia, o cordeiro, o glória, os altares, tudo aquelas imagens que é apresentada por São João no Apocalipse, a gente vai ver olhar com outros olhos agora ali, está presente na liturgia católica. A liturgia celeste e a liturgia terrestre, né? Terrestre. A cabeça dos mártires que estavam debaixo do altar, que ninguém sabia explicar ali, eu nunca tinha visto aquilo. Eles, não, meu amigo, é só as relíquias dos mártires de que é feito o altar. Os altares católicos na igreja primitiva era feita nas tumbas dos santos. E aquelas relíquias dos santos, que são o corpo de Cristo, né, fazem parte do corpo de Cristo. Né? Então, é o altar em que Cristo vai ser sacrificado, está lá também os restos mortais dos mártires. Então, o Apocalipse foi se tornando claro, aquilo que era obscuro foi se tornando claro. E quando eu cheguei na missa, que eu comecei a ver, notar aquelas coisas que o Scott Hahn tinha explicado, né? O Scott Hahn foi fantástico para minha conversão. Lembrando para quem não conhece, para quem está acompanhando o canal aqui, quem acompanha as lives e não sabe quem é o Scott Hahn, um ex-protestante, né? Doutor em Bíblia, professor universitário, foi professor universitário nas igrejas protestantes, na Universidade Protestante, e através de um longo processo de estudo também, se converteu ao catolicismo. E já deixou aí muitos livros, né? E Tarso está citando aqui esse livro do Banquete do Cordeiro, onde ele faz referência ali ao livro do Apocalipse, mostrando, né? Ele que é doutor em Bíblia, mostrando que a liturgia católica está presente ali no Apocalipse, né? No Apocalipse São João. E quando você chegou diante da missa, da primeira vez, você já conseguia compreender que a missa era uma liturgia bíblica, sagrada, divina, e está tudo ali na Sagrada Escritura. Para quem vem de uma mentalidade protestante, somente a Bíblia, né, só o escriturista, né, que consegue observar de cara logo que a liturgia católica ela é bíblica, né, como o Dr. Scott Hahn nos apresenta, isso é magnífico. Né? Imagino que deve ter sido fantástico para você. É fantástico por causa do choque que a gente toma. Porque, por exemplo, um católico que é de berço, tá ali, que não teve contato com esse negócio de você perder a fé no catolicismo e você viver numa pobreza tão grande que você chega numa riqueza católica, aquilo é um choque muito grande. É um choque que só quem se converte pode explicar isso aí. Então, depois de ouvir todas as... Pode falar. Pode falar. Não, eu digo assim, depois de ouvir todas aquelas acusações, né, que a Igreja Católica ela é pagã, que a Igreja Católica incorporou ali o paganismo dela, e você chegar e já ver a liturgia católica, uma liturgia sagrada, bíblica ali, depois de ouvir todas aquelas acusações, realmente é muito lindo, né? E ver que tudo que está na missa era muito antigo, né? Desde a igreja primitiva, o Scott Hahn citando lá o pessoal os padres da igreja, né, dos primeiros séculos lá, citando aqueles textos que estão na missa. Aquilo foi fantástico para mim também, né? Muito bem. Nós estamos chegando aqui aos 43 minutos de live. Nosso irmão Thalisson de Moura, contando aqui um pouco sobre o seu testemunho. Ele que é do canal Bíblia, Livros e Cafés. E, Thalisson, agora, depois que você chegou à Igreja Católica, você passou pela catequese, batizou, crismou, qual foi as dificuldades que você encontrou nessa saída do protestantismo para a Igreja Católica? Eu sei que você tinha ali um círculo de amizade muito grande, você sofreu algum tipo de preconceito por parte dessas pessoas? Foi dolorido esse processo? Assim, eu sempre fui acostumado a estar num ambiente só, né? Assim, eu nunca assim, fui hostil à solidão. Aí eu já estava acostumado a ser sozinho. Então eu fui, os amigos foram se afastando, porque
os pastores da igreja eles tinham medo dos irmãos conversar comigo e eu convencê-los de que o protestantismo era errado, né? E tinha medo de eu convencer, trazer eles para o catolicismo. E a dica do pastor foi: ninguém conversa com ele, ninguém toca no assunto de catolicismo, ninguém fala nada. Porque ele sabia que eu sempre tinha uma resposta para alguma coisa. Quando eu entrava na discussão, já era assim, para ganhar. E se eu estava... Até uma pessoa da igreja disse: rapaz, quem é que tá falando isso aí? Eu posto umas coisas no Facebook. Ele disse: rapaz, pô, eu nem discuto não, porque se ele tá falando é porque ele só fala quando estudou bastante o assunto, né? Assim, falando do catolicismo, né? Então os cabas já tinham o receio de ser fisgado, né? Os pastores já tinham o receio de ter as ovelhas fisgadas. E aí tem aquele conflito familiar. Conflito não, né? Falando duas línguas diferentes, né? Assim, a esposa protestante, eu católico, indo para a igreja, deixava ela na igreja protestante e ia para a igreja católica, que era pertinho, né? E até que minha esposa foi vendo, né? Que até conta um testemunho, né? Que eu estou falando sobre o Santo Rosário, salvo engano, em que eu fui rezar, fui pedir uma coisa e rezando o texto, o pessoal disse: não, o texto é muito poderoso, não sei o que, funciona. Aí eu disse: será que é mesmo esse negócio de texto? Eu disse: eu vou experimentar esse negócio. E rezando o texto, eu rezei mesmo sem fé. Eu vou rezar aqui mesmo, mas sem acreditar muito não. Vou pedir um negócio impossível. Vamos ver se vai dar certo. Faz um teste, porque física, né, como dizia um grande professor meu da universidade, disse: o juiz é o experimento. Se você tem você já é católico? Eu já católico. Eu não lembro se eu era católico ou se estava em transição. Não, eu acho que já era convertido, já era convertido. Estava no comecinho ali. E só tinha algumas coisas, resquícios do protestantismo estavam na sua cabeça. Eu não conseguia ainda pedir a intercessão da Nossa Senhora. E confiar plenamente dos santos. A intercessão dos santos era outro empecilho muito grande, né? Que foi vencido aí. E eu fui, não, foi o teste. O juiz para física, né? Meu curso é física, formado em física. O juiz é experimento. Pode ser a teoria mais bonita do universo, mas se ela não bate com a experiência, então tem que ser descartado, jogado no lixo, né? Então vou ver, faz a experiência. Vou usar o método científico, né? E fiz a experiência. Rapaz, aquilo que eu pedi que era impossível, aconteceu, né? Eu disse: rapaz, esse aqui é brincadeira. Um negócio impossível que eu pedi, eu lembro que eu fiquei todo me tremendo. Minha esposa viu, eu todo me tremendo quando a gente recebeu o milagre, né? E ela também ficou chocada. Ela disse: como é que pode? Eu oro. E ela é protestante ainda. Ela é protestante. Ela é protestante. Dizendo: eu oro, e as coisas não acontecem. Eu oro com muita fé, e as coisas não acontecem. E eu estava rezando o texto sem fé, e acontece um negócio impossível. Aí ela começou a ficar assim. Aí disse: rapaz, até que ela não sei o que foi acontecer, mas ela acabou dando o braço a torcer. Eu lembro que teve também uma coisa impossível para ela rezou, parece que foi 1 ou foi 3 Ave Maria, não lembro. E pela intercessão de Nossa Senhora aconteceu o que ela estava pedindo. Ela disse: rapaz, esse negócio é sério mesmo. Aí ela é protestante já, ela é protestante ainda, né? Então foi através da intercessão dos santos, né? E ela vendo milagre, né? Que ela acabou se convertendo ao catolicismo também, né? Certo. Que bonito, né? Como é lindo ser católico, como é lindo termos santos, como diz o padre Paulo Ricardo, que intercede por nós no céu. Eu estou com um quadro aqui no nosso programa, que é os milagres dos santos, né? A gente fala milagres dos santos para resumir ali, mas é milagre por intercessão dos santos. Né? Então, já estamos aí, acho que no terceiro vídeo ou quarto vídeo, não lembro agora, relatando esses milagres, porque é algo, a assinatura de Deus, né? A assinatura de Deus, o milagre dos santos, Deus comprova que, de fato, atende às orações dos seus santos, né? E esse é o ofício dos santos, é interceder por nós. Eles estão no céu para interceder por nós, para orar pela essa igreja peregrina aqui neste mundo. Essa igreja está militando aqui nesse mundo, e eles, como igreja celeste, a comunhão dos santos, que é a doutrina católica, né? Desde do credo apostólico, nós temos isso, né? Nós encontramos na história da igreja todas essas doutrinas, né? Sabemos, o batismo de criança, a intercessão dos santos, a devoção à Nossa Senhora,
acredito que quando você estuda, volta às raízes da fé cristã, você volta às origens do cristianismo, não tem como não se render ao catolicismo. Por isso que muitos protestantes, quando vão estudar a história da igreja, a história da verdadeira igreja, de 2000 anos, acabam se convencendo. E você partiu ali com Santo Agostinho, estudando com certeza também outros pais da igreja, isso te ajudou bastante. Mas precisava fazer essa experiência pessoal com essa doutrina que é a doutrina da intercessão dos santos. E Deus, graças a Deus, Deus te respondeu. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, a nossa mãe Maria Santíssima que intercedeu por você e por sua família. Thales, nós já estamos com 50 minutos de live, vamos agora nos direcionando já ao final da nossa live. Nos conta para nós como foi esse processo da sua esposa, da sua família, para chegar à Igreja Católica. Depois desse milagre, ficou tudo mais fácil, tudo ajudou bastante. Então, essa experiência milagrosa conduziu vocês cada vez mais à Igreja de Cristo. Aí, minha esposa se converteu, aí o pessoal já conversava com ela, já tinha tentando dissuadi-la dessa conversão. Eu disse, rapaz, o Tatos conseguiu te fisgar mesmo. Aí, não foi ele que me fisgou, é porque eu fui entendendo e fui vendo que, na verdade, o catolicismo é um negócio diferente, é um negócio poderoso, é um negócio que você vai na Bíblia, você vai na história e o negócio bate. E quando tentando proteger a gente, mais coisas não batem. Aí eu me zangava às vezes, né? Ficava irritado. E por que esse pessoal não vem falar comigo? Eu mando eles vêm falar comigo. O que você vai falar com você? Aí ela disse, não se preocupe não, que eu estou aprendendo e uma hora eu vou saber. Uma hora eu vou saber responder, né? As questões. A altura, né? Sempre, altura, porque é nova convertida. Não tinha aquela envergadura de estudo, de experiência. Então o pessoal atacava mais ela. Aí até que ela foi amadurecendo, crescendo, né, no entendimento. E tivemos nossos filhos agora batizados, né? Graças a Deus. A gente fizemos o complemento do batismo, né? Na verdade, nós fizemos um batismo sob condição, né? Porque havia dúvida sobre o nosso batismo na igreja protestante. Então a gente fez um batismo, porque batismo só pode ser A igreja não faz rebatismo, a igreja existe um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Cristo, né? Um só Deus. Então, como havia dúvida sobre o batismo protestante, porque às vezes, não, o batismo protestante é válido. Espera lá, que não é assim também não. A gente tem que analisar para saber se é válido. Porque você tem que ter a matéria, que é a água, a forma, e pode ser celebrado por um infiel, pode ser um inimigo da igreja, etc., que celebrou o batismo, mas ele tem que celebrar com a matéria correta, que é a água, e a fórmula, né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. Validamente, né? Validamente, e com a mesma intenção que o que sempre fez a igreja, né? Que faz a igreja. Que é você nascer um novo homem, a morte do novo homem, e a morte do velho homem, e nascer um novo homem para Deus. Você se torna filho de Deus, né? É um sacramento que imprime em você um caráter indelével, para sempre. Então tem que ter a intenção de você se tornar realmente filho de Deus. Aí tem muita gente que diz que não, é só um símbolo. Então será que esses caras realmente têm a intenção de fazer o que está fazendo a igreja? Aí a gente não sabe, né? O padre tem que analisar, etc. Se ele achar que tem validade, então continua. Se não, você tem que fazer um complemento, né? Fazer um batismo sobre condição. Sob condição, vai ter o sal na boca, né? O meu batismo foi na tradição, né? Que eu acho que hoje em dia não tem mais, né? Botar o sal na boca, o sal exorcizado na boca, tem uns exorcismos. Então, os pequenos escrotinhos. Isso. Então tem todo uma sequência aí, né? Estilo catecumenal. Você entrou no processo do catecumenato, né? Aquele catecumenato dos primeiros séculos, aquela longa caminhada que era feita pelos cristãos aderir à fé católica, abraçar a fé católica. Quero mandar um salve para todos os nossos telespectadores aqui que estão acompanhando a gente aqui no nosso canal, que estão ao vivo com a gente. Um abraço especial aí para o meu amigo, destacando aqui
em nome de todos que estão nos acompanhando, o meu amigo Fábio Pentecostes, que deixou aqui seu salve aqui para nós. Um grande abraço, Fábio. Logo, logo estaremos fazendo também aqui uma entrevista com o Fábio Pentecostes. Também esse protestante aí que está voltando, que voltou à fé católica e é um grande apologista aí defendendo a fé também aqui no YouTube, fazendo um ótimo trabalho. Então, agradece esse belíssimo testemunho do nosso irmão Thaleson. Eu gostaria de que o irmão Thaleson, qual seria a sua orientação, o que você poderia orientar a protestantes que estão nesse processo de caminhada, que é um processo dolorido, um processo longo, demorado, de estudos, né? Porque geralmente, quando se volta à Igreja Católica, é através de muitos estudos. Não é uma conversão sentimentalista, como acontece de alguns católicos que vão para a Igreja Protestante sem conhecer nem mesmo a sua própria fé, e acabam saindo da igreja, estão ali próximo de um grande tesouro, né? Estão ali com tudo na mão, a faca e o queijo na mão, e acabam renegando a sua fé, indo para outros lugares, onde não temos a liturgia que temos, não temos a tradição apostólica que temos, a doutrina sólida de 2000 anos, que venceu tudo e todos, né? Conseguiu superar todos os desafios aí proposto pelo mundo, combateu os grandes hereges dos primeiros séculos, a igreja que foi combatida por todos, mas a promessa de Cristo que as portas do inferno não prevaleceria contra essa fé. Estamos aí. Qual seria o seu recadinho, né? A sua orientação para esses irmãos que também estão nesse processo doloroso, que muitas das vezes tem muitas dúvidas, né? Se deve ou não abraçar a fé. Aqui, aos protestantes, né? Eu indico o mesmo caminho que eu trilhei, né? Tentar estudar realmente a doutrina, pegar o catecismo da igreja. Aí você pode pegar esse catecismozinho aqui, o amarelo, e estudar, que aí você vai ver que negócio de idolatria é condenado, que a igreja católica não pega idolatria. Aí você pega, se quiser um mais sólido aqui, o catecismo do Concílio de Trento, né? O catecismo romano. E você tenta combater, não o espantalho, né? Como disse o Luiz Fernandes, mas você tenta combater o catolicismo real. Estude para refutar, para combater. Que você vai acabar dando braço a torcer, né? Que você estava no erro. Isso é uma humildade. Não é vergonha para ninguém você reconhecer que estava errado. Vergonhoso é você ver que está errado e permanecer no erro. Né? E aos católicos que já se convenceram, quiserem crescer, e estiver no começo da caminhada aí, conversão ao catolicismo, esse catecismozinho aqui é fantástico. O Catecismo Maior de São Pio X. O que eu aprendi de fé prática aqui, de uma forma tão simples e tão profunda que é esse catecismo aqui. Esse catecismo aqui é cor do outro mundo. Esse catecismo aqui é fantástico. Se eu tivesse um livro, se eu pudesse presentear, dissesse, você tem alguém que está... se fosse morrer hoje, quisesse indicar uma literatura para alguém, as últimas palavras de vida, eu indicaria esse catecismo aqui. Perdemos a comunicação do irmão Thaleson, vamos ver se ele volta para a gente finalizar, se ele retorna aqui. Oba. Mas fica aí. Voltei? Belo testemunho. Oi? Então, pessoal, se eu pudesse indicar, eu não sei se eu estou aparecendo aí, mas se eu pudesse indicar uma literatura para alguém, seria esse catecismo aqui, né? Esse catecismo que é fantástico. Agora eu não sei como é que tá aí, se é eu que estou travado ou se é o Luiz Fernandes. Então, pessoal, tenho muito a agradecer ao Luiz Fernandes, então quero agradecer a uma pessoa muito importante, né? Não na minha conversão, mas no meu crescimento espiritual, que é o pessoal da Capela Santo Agostinho, aqui de Parnaíba, que é o pessoal da tradição, ao padre Dom Lourenço Fleshman, que é o padre que toma de conta daqui da Capela Santo Agostinho, é o dono da editora Permanência, que é uma editora fantástica, e quando ele chega aqui em Parnaíba, eu coloco pergunta todas as perguntas que eu tenho na cabeça eu faço para ele
conflitos com a Suma Teológica, etc, etc, que eu tenho dúvidas, ele me responde aí. Oba, Luiz Fernandes. Muito bem. Oi, estou de volta, minha internet caiu aqui, voltei. Foi assim. Mas você continuou aí e deu tudo certo. Então vamos encerrando a nossa live. Eu quero agradecer ao nosso irmão. Tem mais alguma coisa a acrescentar, meu irmão? Antes da gente encerrar? Eu não sei se era eu que estava sem internet ou se era você, mas o livro que, se eu pudesse indicar, né, se eu morresse hoje, tivesse que indicar uma literatura para alguém, seria esse aqui, Catecismo Maior de São Pio X, porque para mim esse aqui é o livro mais fantástico que eu conheço de fé prática, né, e é de uma maneira simples e tão profunda que eu indicarei esse aqui. E agradecer ao pessoal da Capela. Um resumão da fé, né? Um resumão Todos os catecismos. Esse livro é fantástico, né? E qualquer pessoa pode ler, é acessível. Uma linguagem simples, né? Acessível a todos. São Pio X é fantástico. E eu quero agradecer o pessoal da Capela Santo Agostinho, né? Eu fiz um agradecimento aqui, não sei se minha internet caiu ou não. E o padre Dom Lourenço Fleshman, né? Que o Dom Lourenço Fleshman, quando chega aqui, né? Que é o dono da editora Permanência, que é uma editora fantástica. Quando ele chega aqui em Parnaíba, eu entupo ele de tanta pergunta, tanta questão, que Suma Teológica com o padre Álvaro Calderon, eu vi um conflito, uma aparente contradição ali, e eu joguei para cima dele, foi sem pena, e o homem me respondeu, sempre ali solícito, obsequioso, ali gentil, respondendo as perguntas. Grande pastor, né? Fantástico, fantástico. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo. Luiz Fernandes foi fantástico no meu crescimento. Elivelton, que é um especialista no padre. Padre. Como é o nome, rapaz? Do Lutero, Diabo Lutero para o Protestantismo? Padre. Deu um branco também aqui, não lembro agora. Tem PDF esse livro. O Elivelton, grande baluarte do meu crescimento espiritual. Você, o Fábio Pentecoste também me ajudou bastante. Muita gente boa aí, Marcelo Vergotti, muita gente boa me ajudou bastante. Então, só tenho a agradecer a vocês, né? Muito obrigado também por aceitar nosso convite. Foi um prazer. A gente faz esse bate-papo aqui, esclarecendo um pouco mais. Que eu tinha colocado no nosso canal aqui o seu primeiro vídeo de conversa, né, que estava em processo ainda agora. Para mim está falhando a sua imagem e o seu áudio, Luiz Fernandes. Essa aqui foi a primeira live do nosso canal, ao vivo, e tivemos essa honra, essa graça de receber nosso irmão Thales Moura, do canal Bíblia, Livros e Cafés. Eu estou relatando aqui que essa foi a nossa primeira live aqui do nosso canal, e tive a honra, né, o prazer de fazermos esse diálogo aqui com o nosso irmão Thaleson de Moura, do canal Bíblia, Livros e Cafés. Um grande abraço, meu irmão, firmeza na fé. Feliz Dia dos Pais, mais uma vez, a todos, e a você especialmente. Que Deus abençoe sua família grandemente. Agora, eu peço que você encerre a nossa live. Pode quiser fazer uma oração, suas considerações finais, você vai encerrar a nossa transmissão. Então, vamos lá, feliz Dia dos Pais a todos, né? Agradeço aí a todos que nos assistiram, nos acompanharam, e todos aqueles que irão assistir depois. Né? Feliz Dia dos Pais a todos, né? Então, a gente encerra com a Ave Maria, né, que é a oração mais poderosa do mundo, né? Saudação angélica, que anunciou a encarnação do Nosso Senhor por meio de uma virgem, né? O maior ser humano já criado, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, né? Nossa Senhora. Então, tá aí, o homem Deus e a mãe de Deus, tudo numa única oração, é poderosa demais. Então, vamos lá. Verdade. Então, Ave Maria, cheia de graça, será convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Roma! Salve Roma, salve Maria Salve Santíssima. Maria Santíssima. Oh.